Shalom, geração do avivamento. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Um dia abençoado, um dia recalcado, um dia sacudido e transbordante da presença do nosso Rei Jesus. Amém? Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Hoje é Apocalipse, tá? 14. Glória a Deus. Obrigada, pastora Nani. Quero saber quem vai estar conosco no encontro de avivamento. Gente, vai ser tremendo. Estou gerando muito, orando bastante, clamando por isso. E aumenta a sua expectativa que a partir da próxima madrugada é 24/7. E esse 24/7 vai estar poderoso. Nós vamos estar num campo de batalha espiritual muito intenso, por estar acontecendo o carnaval, certo? Então chame, convide as pessoas, fala do impacto que tem. Ô, Verônica querida, tô com saudade de você, preciosa, vem mesmo. Vai ser maravilhoso, maravilhoso, amém? Então, queridos, aumenta a expectativa do coração de vocês, que o que Jesus vai fazer, tá? Vai ser algo assim, tremendo, tremendo. Tremendo. E de todo meu coração, queridos, eu desconfio que, não sei, mas talvez depois, se vier o que eu tô pensando que pode vir, talvez nós só vamos ter esse evento, né? Então, fiquem atentos a todas as coisas. Amém? Glória a Jesus. Vai ser sobrenatural que nós vamos viver nessa escola de avivamento. Nós estamos preparando muitas coisas para você. Ontem eu fiz o cronograma da madrugada já. Vai ser poderoso, tá? Se preparem. Nós vamos ter uma ministração poderosa na sexta-feira, às 7 horas da noite, que vai ser dia 4. Na sexta-feira já, à noite, vai ser poderoso. Então vocês já se preparem. Amém? Glória a Jesus. Se prepare, conte os dias, jejue, ore, se edifique. Não sei como que você se edifica, mas se edifique para você receber. Vai ser sobrenatural o que Jesus vai fazer. Amém? Sobrenatural. E o foco é o reino, queridos. O foco é o reino de Deus. Amém? E queridos, eu vou falar uma coisa para vocês. E eu creio que nós não vamos nos encontrar à toa nesse abril. Eu tenho certeza que algo grande está acontecendo. Então, aumente a expectativa do seu coração, que vai ser sobrenatural. Amém? Shalom, shalom para todos vocês. Shalom, Bruna. Shalom, Andressa. Tem um mosquitinho aqui. Shalom, Bruna. Shalom, Andressa. Shalom, pastora Jerusa. Shalom, Cristiane, shalom, shalom, Selma, shalom para todos vocês, shalom, Érica querida, um beijo no seu coração, shalom, Valéria, shalom, shalom, shalom. Aumenta a expectativa do seu coração, amém? Vai ser sobrenatural. E o nosso 24/7, próxima madrugada, vai ser ininterrupta. Apóstola, qual vai ser o horário da live? Ainda não sei, tá? Por que eu não sei? Porque a minha equipe fica como sentinela das 3 às 6. Então nós não podemos sair do posto, tá? Um tá orando, mas nós estamos ali intercedendo. Nós estamos ali todos, 3 horas. Minha janela é 3 horas, tá? Por mais que eu ore ali, não ore 1 hora, mas eu tô na minha janela. Então o horário do devocional, o devocional vai continuar. Eu vou deixar ele salvo 24 horas para você assistir. E você assiste depois, tá? Mas vai ser sobrenatural. Eu coloquei o link lá do grupo para você convidar as pessoas. Ou fala, olha, eu vou todo dia te mandar o link aqui desse 24/7, tá? Faz 10 da manhã. Boa, gente. Boa. Pode ser 10 da manhã, tá? Às 10 da manhã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar para nós começarmos, em nome de Jesus. Vocês aceitam um cafezinho? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não falta o devocional e não falta a oração da madrugada.
Tem alimento aqui todo dia. A gente pode mudar o horário por causa dessas agendas loucas que a gente faz, sabe? Tá? Vamos deixar o devocional certo para 10 horas da manhã? 10 horas da manhã vai ser o nosso devocional. Pode ser? Pode ser, apóstolo? Pode. Devocional 10 horas da manhã, certo? Pode ser? 10 horas da manhã a gente faz o devocional, ok? Fica certo 10 horas da manhã. Fica bom para vocês? Vocês preferem 10 ou 9? Ou 8? Depois eu vou fazer uma enquete lá. Mas qual horário que fica melhor para vocês? 10, 8, 9? O horário que vencer a gente sabe que, né, vai ser melhor. Certo? Glória a Jesus. Apóstolo, eu sonhei há uns meses atrás com caminhões de exército descarregando demônios nas ruas. Sangue do Cordeiro. Pesado, hein? Pesado. Pesado. Amém. Glória a Jesus. Se preparem, tá, gente? Que vai ser sobrenatural o nosso 24/7. Você vai ver o que Deus vai fazer, tá? Você vai ver o que Deus vai fazer nas casas. Vocês vão ver o testemunho. Manda pra pessoa que nunca participou dessas coisas. Fala, ó, deixa essa oração ligada. Deus vai restaurar a sua casa. O povo aqui ora, ó. E Deus trabalha. Manda assim que elas vão entrar. Amém? Queridos, vamos orar para nós começarmos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade daquele que vive, que é Jesus Cristo, nós entramos aqui, Pai, na Tua presença doce, perfeita e agradável. Pai, nós te amamos, Senhor. Senhor Deus, faz através de mim, Pai, a Tua vontade. Que seja um maná fresco do céu, Pai, a palavra de hoje, Senhor Deus. Que esse estudo de Apocalipse, Pai, venha trazer confronto, Senhor Deus, para uma vida em santidade, em arrependimento, para uma vida posicionada, Senhor. Pai, nós te glorificamos, nós te exaltamos, Pai, nós te bendizemos, Pai, em todos os momentos, Pai. Toda a honra, Pai, toda a glória, Pai, nós entregamos a Ti, Pai, hoje e sempre, Pai. Obrigada, Jesus, por essas manhãs. Obrigada, Deus, pelo 24/7 que estaremos fazendo, pela disponibilidade de cada guerreiro, Senhor Deus, que vai estar conosco. Eu creio, Senhor Deus, no Teu sobrenatural nesses 7 dias, Senhor Deus. Eu creio, Pai, que grandes coisas o Senhor fará, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém? E aí, queridos, nós vamos entrar no 24/7, tá? Agora... Nós vamos entrar no 24/7 essa madrugada. Nós terminamos na madrugada da sexta. Então, de quinta para sexta da semana que vem, nós terminamos. E aí, na sexta-feira à noite, vai ter um culto da Global Fire aberto. E a pastora Jerusa que vai trazer uma palavra poderosa. Eu tenho certeza que ela vai trazer uma palavra rema para o seu coração. Pastora, se você estiver aí, se manifesta para o pessoal saber quem é você. Pastora Jerusa, ela é da minha equipe, tá? Ela está à frente da Global Fire, lá nos Estados Unidos, tá? E ela é um manto, uma mulher de Deus, amém? Carrega uma unção sobrenatural, tá? Deus tem feito coisas grandes através da vida dessa mulher, do esposo dela. Então, se prepare que na sexta-feira que vem tem manto para vocês, amém? Essa mulher, tenho certeza que Deus vai dar uma palavra do céu, lá das cortes celestiais, direto para o seu coração. Aleluia, vai ser tremendo. Abra comigo em Apocalipse 14, amém? Vamos no dicionário profético, tá? Para quem não sabe, às vezes, né, não tá entendendo, quem se inscreveu no seminário, eu me comprometi todo dia a mandar um resumo para esse pessoal do livro de Apocalipse, tá? O pessoal que vai fazer o seminário vai ter 22 resumos completos de Apocalipse, com as lives salvas na plataforma e também o seminário, né, que vai acontecer sábado, sem ser nesse, no próximo. Nós vamos terminar o 24/7 e vai ter, né, o seminário de Apocalipse, que vai durar aí entre 6, 7 horas, ao vivo comigo, muito assunto polêmico nós vamos tratar. E você também vai receber uma apostila nesse mesmo dia 8/3, tá? Se você não fez sua inscrição, faça, tá? Bora lá. No dicionário profético aqui que eu coloquei para vocês, o Cordeiro no Monte Sião significa Jesus reinando sobre os fiéis. Os 144 mil selados significa os redimidos fiéis em Deus. O nome na testa, a identidade e pertencimento divino, né, de Deus, né? Essas pessoas pertencem a Deus. Cântico novo, louvor exclusivo dos salvos.
evangelho eterno, última chamada ao arrependimento. Babilônia caída, julgamento do sistema corrompido. Vinho da ira de Deus, justiça divina sem misericórdia. Perseverança dos santos, fidelidade sobre perseguição. Bem-aventurados os que morrem no Senhor, descanso eterno dos fiéis. Ceifa na terra, colheita dos justos para a salvação. Lagar da ira, juízo sobre os ímpios. E sangue no lagar é a derrota total das forças do mal. Amém? Agora nós vamos para a Bíblia, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Apocalipse... Deixa eu fazer uma pergunta. Você acha que João recebeu o Apocalipse de uma só vez? Ou ele foi tendo visitações do Senhor e Deus foi dando para ele o Apocalipse de pedaço em pedaço? Ou você acha que Deus deu para ele tudo de uma vez? Minha primeira pergunta para você. Tô perguntando. Você acha que o Apocalipse vai acontecer cronologicamente? Ou seja, parte por parte? Ou você acha que pode acontecer uma parte lá, outra parte cá? Como que você acha que vai ser o cumprimento? Eu acho que foi dando aos poucos. Gente, eu vou falar uma coisa pra você. É muita coisa pra receber de uma vez. Porque, olha como é profético. Eu não sei se você sabe, né? Mas a história de Deus, ela foi traga primeiro no hebraico. O hebraico tem 22 letras e Apocalipse tem 22 capítulos. Isso será que é uma deuscidência, né? Isso não é coincidência, certo? Tá, então, parte por parte, aos poucos. Então, eu acho assim, de verdade, eu acho muita revelação para um só encontro. Eu acredito que João foi tendo experiências e Deus foi dando para ele, entendeu? Porque, gente, é muita coisa. Imagina, você sai, lógico, o Espírito Santo ele pode te fazer lembrar de tudo, mas é muita coisa para você receber de uma vez. Muita coisa, muita coisa. Vamos abrir em Apocalipse 14. Cordeiro e os 144 mil. Então vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele estavam 144 mil que tinham o nome dele e o nome de seu pai escritos na testa. E ouvi um som que vinha do céu, como um som de fortes ondas do mar, como o som de um poderoso trovão. Era como o som de muitos arpistas tocando juntos. Esse grande coral cantava um cântico novo diante do trono de Deus e diante dos 4 seres vivos e dos 24 anciões. Ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144 mil que haviam sido comprados na terra. Agora presta atenção que aqui vai trazer o requisito dos 144 mil, tá? Aqui tem o requisito dos 144 mil. Eles se conservaram puros, sem manter relação com mulheres. Presta atenção. E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Então dá a entender que os 144 mil são homens, tá? Dá a entender isso. Que se mantiveram puros, não tiveram relação com mulheres, tá? E seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. Foram comprados dentre os habitantes da terra como oferta especial. A Deus e ao Cordeiro. Não mentem e são irrepreensíveis. Forte, né? Os 3 anjos. Agora vamos lá. Vi outro anjo que voava no ponto mais alto do céu, levando as boas novas eternas para anunciá-las aos habitantes da terra e toda nação, tribo, língua e povo. Temam a Deus, diziam em alta voz, deem glória a Ele, pois chegou o tempo em que Ele julgará a humanidade. Adorem aquele que fez os céus e a terra, o mar e todas as fontes de água.
Então outro anjo seguiu dizendo em alta voz: caiu a Babilônia, caiu a grande cidade que fez todas as nações beberem do vinho da fúria de sua imoralidade. Um terceiro anjo os seguiu dizendo em alta voz: aqueles que adorarem a besta e sua estátua, ou aceitarem sua marca na testa ou na mão, beberão do vinho da fúria de Deus, que foi derramado sem mistura na taça da ira de Deus. E serão atormentados com fogo e enxofre na presença dos santos anjos e do Cordeiro. A fumaça de seu tormento subirá para todo sempre, e não terão alívio dia e nem noite, pois adoraram a besta e sua estátua e aceitaram a marca de seu nome. Isso significa que o povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Então, gente, olha o tormento que vai ser. Então não vai ter alívio, não vai ser por um pouquinho de tempo, tá? Vamos lá. Isso significa que o seu povo santo deve ser perseverante, obedecendo aos mandamentos de Deus e permanecendo fiel a Jesus. Eu ouvi uma voz que vinha do céu dizendo: escreva isso, felizes os que de agora em diante morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, eles são verdadeiramente felizes, pois descansarão de seu trabalho árduo, porque suas boas obras os acompanharão. A colheita da terra. Em seguida vi uma nuvem branca, e sentado na nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem, tinha uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo veio do templo e gritou bem forte para aquele que estava sentado na nuvem: use a foice e comece a ceifar, pois chegou a hora da colheita. A safra da terra está madura. Assim, aquele que estava sentado na nuvem passou a foice sobre a terra, e toda a terra foi ceifada. Depois disso, outro anjo saiu do templo no céu, e ele também tinha uma foice afiada. Então, ainda outro anjo, que tinha poder para destruir com fogo, veio do altar e gritou bem forte para o anjo que segurava a foice afiada: agora use sua foice para juntar os cachos de uvas da videira da terra, pois estão maduras. O anjo passou a foice sobre a terra e encheu de uvas o grande tanque de prensar da fúria de Deus. As uvas foram pisadas no tanque, fora da cidade, e dele correu sangue como um rio de quase 300 quilômetros de comprimento, com uma altura que chegava aos freios de um cavalo. Amém? Agora vamos aqui para o nosso resumo, tá? Vamos lá. Primeira parte aqui do resumo que eu coloquei para vocês, o Cordeiro, né, e os 144 mil. Então João, ele vai ver o Cordeiro no Monte Sião com 144 mil, que tem o nome dele e de Deus na testa. E eles estavam entoando um cântico que só eles sabiam. Ninguém podia aprender esse cântico, porque esse cântico foi feito para eles entoarem, porque eles eram puros, né? Eles não se deitaram com a mulher, não mentiram. Então, esse grupo representa um grupo especial de redimidos, simbolizando a fidelidade absoluta a Cristo. Lembra que os 144 mil são 12 de cada tribo de Israel, tá? O Monte Sião aponta para o reino de Deus. O Cântico Novo fala de uma experiência espiritual exclusiva para esse povo. O Evangelho Eterno, segundo tópico. O anjo proclama o Evangelho Eterno a toda a terra, chamando a nação ao arrependimento e adoração ao Criador. E qual que é a interpretação que nós temos aqui? Demonstra que Deus ainda dá oportunidade de salvação antes do juízo, chamando todos, tá, à reverência e ao temor dele. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Lembra que os trovões, tem lá os trovões, né?
E aí os trovões falam assim, João, isso aí você não vai escrever, tá? Esse mistério aí você não vai escrever. Eu penso, queridos, que esses trovões, meu achismo, tá? Eu acredito que o que os trovões estavam falando, porque tem muitas hipóteses, né? Hipoteticamente pode ser muita coisa. Mas eu acredito que vai ser benevolências de Deus, sabe? Misericórdias de Deus para com o povo na época. Eu acredito que Deus, né? Eu acredito que vai ser a misericórdia de Deus, tá? Eu acredito que, né, João, ali os trovões falam assim, não escreva isso, João. Isso aí vai ser pro tempo. Então eu acredito que Deus, ele vai ser benevolente, tá? Não tô falando no geral, mas eu não sei, talvez com quem vai ficar, não sei, mas eu acredito que tem mistério de Deus, né? Que só vai poder ser revelado, porque eu acredito que se tivesse coisas assim, as pessoas, né, descansariam, entrariam numa zona de conforto, tá? Aí o terceiro tópico nós temos aí, né, o anúncio da queda da Babilônia. Um segundo anjo proclama, caiu a grande Babilônia, pois fez as nações beberem do vinho da prostituição. Interpretação. A Babilônia, ela representa um sistema corrupto no mundo, dominado pelo pecado, idolatria e opressão. E sua queda mostra o colapso do império do mal nos últimos dias, certo? Depois a gente tem aqui o outro tópico, que é o juízo contra os que adoram a besta, né? Então o terceiro anjo avisa aqueles que receberam a marca da besta, sofrerão a ira de Deus, sendo atormentados para sempre. Interpretação. Rejeitar a marca da besta significa escolher Deus acima do sistema mundial, mesmo sob perseguição. Quem se aliar ao anticristo sofrerá um juízo eterno. Queridos, vai ser muito complicado, porque imagina um sistema que te oprime, que se você não se adequar, você não come, você não bebe, você não tem acesso à saúde. Então, tem que ter muita intimidade, tem que ter muito óleo na lamparina para você negar o sistema. Porque imagina, você tem um filho, ele fica doente, ele só acessa o sistema de saúde se você tiver a marca da besta. E aí? E aí? Você já pensou nisso? Pode ser um cenário. Pode ser um cenário, tá? A perseverança dos santos. Os fiéis, né? A perseverança dos santos. Os fiéis são chamados a suportar a perseguição, pois aqueles que morreram no Senhor descansarão das suas obras e serão recompensados. Interpretação. A promessa de descanso eterno incentiva os crentes a permanecerem fiéis até o fim, mesmo diante das tribulações. E eu preciso explicar algo aqui para você. Quem estiver em Cristo, presta atenção aqui, quem estiver em Cristo e aqui na terra trabalhar para Cristo, além da salvação, vai ter um galardão, vai ter uma recompensa. Eu não tô falando, queridos, que obra traz salvação, porque a salvação, ela vem pela graça, você só precisa crer. Só que Deus, ele não vai fazer, o sistema de Deus não é comunista, tá? O sistema de Deus, ele nos recompensa. Porque, queridos, tem pessoas que deram a sua vida, tá? Tem pessoas que deram a sua vida pelo Evangelho. Então, esse terá um galardão diferente. Tem pessoas que deixaram de ter uma vida normal para ter uma vida dedicada à pregação do Evangelho. Então, eu quero dizer aqui para você, tudo que você plantar aqui, toda obra que você fizer aqui, ela vai gerar um fruto, um tesouro no céu. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Viver é Cristo e morrer é lucro, tá? Então, acumule tesouro no céu. Não viva só para você, para sua vontade. Acumule tesouros no céu, tá? Porque vai ter galardão. Agora vamos aqui para a ceifa da terra, né? A ceifa da terra. Jesus, como filho do homem, aparece sobre uma nuvem com uma coroa e uma foice afiada para ceifar a terra. Essa ceifa, queridos, são pessoas, tá? Não sei se você entende. Representa a colheita dos justos, ou seja, arrebatamento ou separação dos santos
para o reino de Deus, tá? Então Jesus vem ceifar o povo, buscar os que são dele. Aí depois nós temos a vítima do juízo, né? Aí outro anjo sai do templo e colhe as uvas maduras para serem lançadas no lagar da ira de Deus. E o sangue delas escorre como um grande rio. Interpretação. Esta é a colheita do juízo sobre os ímpios. Então Jesus colhe os dele, depois vai ter a colheita dos ímpios. O sangue derramado simboliza destruição dos que rejeitaram a Cristo, indicando uma grande batalha final, tá? Então aqui a parte final, esse anjo que sai para colher as uvas maduras, eles não estão colhendo o justo, mas é os ímpios. Então Jesus, com a primeira foice, vai colher o quê? O fruto, o justo, os que são dele. Depois vem esse anjo que vai colher os ímpios, tá? Certo? Glória a Jesus. Então, vamos lá. O significado do lagar da ira, ok? Então, depois nós temos o significado do lagar da ira. O lagar é pisado fora da cidade. E o sangue jorra por cerca de 300 quilômetros. Interpretação. Representa a derrota total das forças do mal no fim dos tempos, com uma batalha tão intensa que há grande derramamento de sangue, tá? Então, nesse capítulo 14, tá, nós vamos ver o cântico dos 144 mil, que é algo exclusivo deles. Nós vamos ver qual que é o requisito para ser um dos 144 mil. Então, o que a gente entende? Esses 144 mil é 12 mil de cada um da tribo de Israel, certo? Eles são puros, eles não se deitaram com mulheres, dá a entender que são homens, né? Que se dedicaram totalmente ao Cordeiro, certo? Depois aí tem um anjo que proclama o evangelho eterno, né? E que Deus está dando uma oportunidade ainda antes do juízo final, ok? Anúncio da queda da Babilônia, nesse capítulo 14. O juízo contra os que adoram a besta. Então aqueles que adorarem a besta vão ter um juízo terrível. A perseverança dos santos. A ceifa da terra, que é feita por Jesus. E depois a vítima do juízo, né? Onde vai ter a colheita daqueles que são ímpios, ok? O significado, né, do lagar. Então, esse lagar aí, queridos, representa a derrota, né, total, né, das forças do mal que tentou a vida inteira, né, separar o homem de Deus, tá? Então, vamos lá. Deixa eu trazer algo aqui para vocês. Vocês perguntarem, qual que é a recompensa? Queridos, Deus, ele é um Deus que honra, tá? Eu acredito que os 24 anciões são talvez 12 da tribo de Israel e 12 dos apóstolos. Então eu quero que você entenda que haverá recompensa. Haverá recompensa. Haverá recompensa por aquilo que você semeou, por aquilo que você colheu. Então, eu quero que você entenda que não seremos, não é que um vai ter mais que o outro, mas vai ter pessoas que vão ter mais mérito e mais honra que outros. Por quê? Por causa da vida que se dedicaram aqui na terra. Se você só buscou sua salvação, amém, glória a Jesus. Mas aquele que se dedicou foi perseguido, foi caluniado, Você tá entendendo? Jesus fala, bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa do meu nome. Ok? Tá? Então, esse tesouro é no céu e você vai viver com ele. Exatamente. Então, assim, acumule tesouro no céu. Lá a traça não corrói. Queridos, deixa eu falar uma coisa para você. Eu vou trazer uma experiência minha. Você vai jejuar tanto que vai chegar uma hora que as coisas da terra vai parar de fazer sentido para você. E coisas da terra, às vezes, que você antes almejava ter, você queria ter, elas vão tudo vai perder o valor para você. E o valor vai ser invertido nas coisas de Deus. Você vai deixar de se importar com status, com querer representar qualquer coisa para alguém. E isso, queridos, é ser autêntico. E o ser humano tem dificuldade de ser autêntico. Porque o ser humano quer vestir máscaras para agradar pessoas, para mostrar que é alguma coisa.
Só que quando você é realmente uma pessoa autêntica, você não precisa de nada para provar nada para ninguém. Você é o que é, porque você está nas performances, na sua identidade em Cristo, tá? E você vai ver coisas que talvez antes para você tinha valor e agora não tem mais nenhum valor. Você vai ver coisas deixar de, tipo assim, coisas que o mundo valoriza, perder total valor. E você vai ver coisas que talvez antes você não valorizava e agora você dá valor principalmente às coisas no reino de Deus. Amém? Mas isso você só consegue jejuando, matando a sua carne. Você não consegue de outro jeito. Queridos, tem coisas que você só vai conseguir jejuando. Uma das coisas é cura da sua alma. Você só consegue viver uma cura de alma completa quando você jejua e bota ela para ser esmagada na prensa. Certo? Então, quanto mais você jejua, mais você vai desapegando das coisas daqui. As coisas daqui vai deixando de importar. Por exemplo, se você é uma pessoa que é vaidosa, quer estar bem apresentável, porque pensa que isso vai fazer você ser aceito, quando você chega nessa estatura, você não tá nem aí para o que você veste, para o que você usa, porque você carrega tesouro dentro, que é as virtudes, os princípios de Deus, e você entende que isso é mais importante e você não quer ser algo, você tá entendendo? Então, quanto mais você jejua, mais Deus trabalha dentro de você, mais Deus vai trazendo, certo? E você vai perdendo muito das coisas que você tinha, das máscaras que você usava, e Deus vai trazendo autenticidade. Agora eu vou falar uma coisa para você. Quanto mais você tiver em Cristo, quanto mais autêntico você for, quanto mais em Cristo você estiver, mais genuíno você será. E uma pessoa que é autêntica, ela não precisa de aprovação. Ela não precisa de ser aceita por ninguém. Porque Jesus, ela já entendeu quem ela é em Cristo. Ela tem um otimismo santo, ela tem uma virtude de saber quem ela é, entendeu? Então isso, querido, te basta. Então busque essa plenitude no Senhor, ok? E de verdade, você não precisa de nada para agradar ninguém. Você só precisa ter uma identidade firmada na rocha em Cristo. O jejum te ajuda demais, tá? Porque eu vou falar uma coisa para você. O que você vai levar daqui? Eu não estou falando para você que você tem que viver num voto de miséria, jamais. Eu sou a favor de você viver do melhor dessa terra. Só que viver do melhor dessa terra sem idolatrar mamon, sem idolatrar as coisas, sem idolatrar carro, sem idolatrar casa, sem idolatrar dinheiro, sem idolatrar roupa, sem idolatrar essas coisas, porque isso aí de verdade, queridos, você tem agora, mas amanhã se você for para a glória, você não leva nada. E isso não define quem você é. Amém? Isso não define quem você é, porque valores e princípios não estão atrelados a coisas, mas a caráter. Amém? Então, de verdade, se tem algo que você precisa trabalhar, fala: Senhor, eu quero jejuar até o Senhor curar minha alma. Eu não quero mais sentir essa rejeição, eu não quero mais sentir esse lugar que eu entro e que, queridos, o que eu vejo de pessoas todo o tempo, entrando nesse lugar de rejeição, entrando nesse lugar de abandono, entrando nesse lugar de injustiça, entrando nesse mimimi, e outra, fica ruminando ali 30 mil anos a mesma história. E não consegue ir para um próximo capítulo da vida. Então, assim, seja uma pessoa descomplicada. Seja uma pessoa... A pessoa, para viver o projeto de Deus, ela tem que estar curada. Porque senão ela fica nas suas mazelas, ela fica a vida inteira lá atrás. A vida inteira ruminando processos que... Você está entendendo? Para viver o que Deus tem, vocês têm que estar com a identidade curada. Porque, queridos, quando Jesus quer fazer algo grande, ele precisa de uma pessoa que está com uma mente ali focada no que ele quer fazer. Amém? Exatamente. A Marlécia falou, é chato. Como a Nani fala, chega a ser cansativo. É cansativo, mas é a realidade. Amém? Tá, eu quero trazer hoje algo para vocês, tá? Para te instigar, se inscrever no seminário de Apocalipse, que vai ser dia 8/3, sem ser esse sábado próximo, tá? Ok.
quando a gente tá lá em Gênesis, tá? A gente tá lá em Gênesis, ok? Ok. Se você puder, abre em Gênesis, tá? Em Gênesis diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Ponto. Desse ponto, há um intervalo de tempo, tá? Por que um intervalo de tempo? Porque essa palavra, no hebraico, ela mostra que Deus criou do zero, tá? Então, eu vou explicar muito bonitinho para você, com figura, com imagem, no nosso seminário dia 8. Queridos, essa aqui é a nossa história, tá? Então, vamos lá. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Deus cria tudo perfeito, porque Ele é Deus. Ou você já viu Deus criar algo defeituoso? Ele é perfeito, queridos. Deus, Ele é um ser perfeito. E Ele criou tudo perfeito. Então, quando fala aqui, no princípio Deus criou os céus e a terra, há um intervalo de tempo. Aqui Deus criou uma criação, uma terra perfeita. Deus criou os anjos, tá? Lá em Jó, se eu não me engano, vai falar que os anjos celebraram a criação de Deus. Tá? Depois vai estar tudo bonitinho lá na tua apostila que você vai receber dia 8. Se você não fez inscrição, faça. Presta atenção. Então aqui é um intervalo de tempo. Aqui, de todo o meu coração, eu acredito que está a primeira criação de Deus. Tudo que Ele criou, perfeito. Não havia, eu acredito que não tinha um ser humano. Tá? Eu acredito de todo o meu coração que até o verso 1 ainda não tinha o ser humano. Deus não havia criado nenhum ser humano. Acredito que o ser humano realmente foi através de Eva e Adão, tá? Presta atenção aqui. Aí, agora, quando a gente entra no verso 2, então assim, de todo o meu coração, no princípio Deus criou os céus e a terra. Aqui acontece, nesse intervalo entre Gênesis, capítulo 1, do verso 1 ao verso 2, há um intervalo de tempo. Nesse intervalo de tempo, acontece a guerra nos céus. Acontece a queda de Lúcifer, tá? E acontece uma devastação na terra. Agora, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Agora, vamos lá, no 2. A terra era sem forma e vazia, e a escuridão cobria as águas profundas, e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Então aqui, uma terra sem forma e vazia? Mas Deus criou os céus e a terra. Ele criou perfeito. Então, queridos, há um intervalo de tempo. E a terra era sem forma e vazia, agora Deus está recriando algo que sofreu um dano. E a gente vai conseguir entender isso com a guerra dos céus. Porque Lúcifer vai ser lançado na terra. E isso vai causar uma devastação. Isso vai corromper, acredito que aqui tem a morte dos dinossauros, acredito, certo? Então, entre o verso 1 e o verso 2, se passaram milhões e milhões de anos, ok? E aí Deus vai recriar, vai refazer algo que está sem forma, certo? Aí, ó, Jó 38, os anjos cantavam, tá? Então aqui Deus vai refazer as coisas, Ele vai recriar, tá? Ele vai ordenar que aquilo que estava, então eu acredito que haja luz, né? Ele vai refazer. Então houve uma devastação, houve, a minha hipótese, eu vou trazer ela muito bem bonitinha para você, tá? Porque nós não temos, né? Porque assim, se você for olhar cientificamente, a Terra, ela tem milhões de anos. Bilhões, né? A Terra tem bilhões de anos. Os dinossauros foram extintos há não sei quantos milhões de anos, tá? Então, a gente tem uma pergunta. Quanto tempo demorou para Lúcifer cair? É forte, né? Ok. E aí eu vou trazer algumas coisas para vocês. Por isso que eu preciso que você esteja com a mente aberta, tá?
Eu preciso que você esteja com a mente aberta, ok? Na verdade, Daisas, houve 3 classes de anjos. Anjos que foram aprisionados em calabouços, anjos caídos, né? Que se tornaram demônios e estão livres para fazer o que querem, né? Depois eu vou trazer para você essas 3 classificações, assim que eles foram lançados, né? Tá? Então, eu quero trazer aqui para vocês, a Bíblia, ela tá contando a história de Gênesis e Apocalipse, certo? Então, se você for olhar, deparar com uma história de Israel, por isso que eu falei para vocês, gente, qual nação é a mais velha? O Egito, se eu não me engano, é a mais antiga, certo? O Egito é a mais antiga. Então, ali no Oriente Médio estão as nações mais antigas da Terra. Por isso que eu quero que vocês entendam, tá? Nós estamos lendo a nossa história, mas aqui há uma frase, ou o primeiro verso, que talvez fala de tudo o que aconteceu em uma entrelinha, certo? Então, eu quero que vocês... Eu vou trazer muita curiosidade para vocês, tá? Por exemplo, com quem que Caim casou? Caim casou com Ava, uma de suas irmãs. Mas apóstolo, na Bíblia não fala, mas existem outros livros apócrifos que confirmam isso, certo? Então nós temos outras informações, então eu vou trazer para vocês, tá? Então eu vou trazer para vocês, existem vários livros que falam que foi Ava, foi uma das suas irmãs, mas a Bíblia ela traz, né? Então, olha, deixa eu falar uma coisa, teve muitos livros que a Igreja Católica retirou para que nós não tivéssemos certas informações, certo? Existem muitos apócrifos preciosos, né? Então, a gente tem que ler tudo com muito cuidado, tá? E sempre fazer uma pergunta, isso aqui fere o princípio da salvação que é em Cristo Jesus? É essa pergunta que você tem que fazer, tá? Então, eu vou trazer para vocês, tá? Vou trazer para vocês outra, tenho uma informação que Eva e Adão viveram no jardim 7 anos antes de cair, tá? Existem livros históricos, então eu faço toda uma pesquisa fora, tá? Livros históricos, porque você pensa assim, Deus criou, olha só, tá? Deus criou. Na verdade, eu não tenho a Bíblia em hebraico, mas eu sei pesquisar ela em hebraico. Tá? Então eu trago muitas coisas no hebraico, vou trazer agora nesse seminário muitas coisas no original do hebraico, né? Tanto vou trazer para vocês essa palavra criou no hebraico, para vocês entenderem, tá? Então, prestem atenção. Então, a gente precisa, tá? Buscar, porque presta atenção, porque quando a gente lê Gênesis, parece que foi assim, Deus criou o jardim hoje, amanhã Eva e Adão pecou. Mas não foi. E o que eu quero que vocês entendam é isso. É que, queridos, às vezes entre um verso e outro passou muito tempo. Às vezes entre um verso e outro passou milhares de anos. Tá? Às vezes, eu tenho outra informação. Eu não tô falando que são verídicas, tá? Mas eu vou trazer para vocês para expandir um pouco para a mente de vocês. Eu tenho uma informação que Eva e Adão só foi ter filho depois de 50 anos, que foi o primeiro jubileu. Tá? Então, assim, a gente precisa ter sabedoria, mas às vezes responde muito as perguntas que vocês não sabem responder, certo? Tá? Então, assim, eu quero que vocês, de verdade, abram a mente para esse seminário de Apocalipse que vai ter dia 8 do 3, porque eu vou trazer muita informação para você, tá? Que você não tem, tá? Então, eu quero que você, de verdade, venha com a mente expandida, com a mente aberta. Então, eu quero que você sempre, quando você pegar o livro de Gênesis, entenda. Não foi cronológico. Isso aconteceu um dia, isso aconteceu em outro. Porque nós temos uma visão que isso aconteceu tudo assim, ó. Deus criou o jardim hoje, passou ali 2, 3 dias, Eva e Adão pecou. Não foi assim, queridos, tá? Não foi assim. Então, vocês precisam, de verdade, expandir a mente de vocês, tá? E vou trazer, né, essa descendência aí de Caim. Então, Eva e Adão, eles tiveram muitos filhos,
tá? Teve Caim, teve Abel e Sete. Sete é aonde vai continuar a linhagem, mas Eva e Adão tiveram muitos outros filhos, queridos. Por quê? E outra, por que Deus, naquela época, deu para eles até quase 1000 anos de vida? Para eles poderem procriar. E sim, Caim teve que ter relações com a sua irmã para que a criação pudesse, né, a descendência, as pessoas pudessem se multiplicar. Naquela época não era incesto, porque estava o quê? Então assim, por isso que eu quero que você entenda. Tem gente que fala assim, mas será que Deus não criou outro povo? Não faz sentido, querido. Deus cria Eva e Adão e criar outro povo e outro... Não faz sentido. Tudo tem que vir de Eva e Adão. Não faz sentido, tá? Pela personalidade que a gente vê que Deus tem, não faz sentido. Mas será que Caim não casou com outro povo que Deus criou ali? Não, queridos, tudo vem de Eva e Adão. Nós somos, porque senão a gente não podia afirmar que nós somos descendência. Então tem o primeiro Adão que pecou e caiu. E o outro Adão é Jesus, que veio trazer salvação ao mundo, tá? Então eu quero que vocês expandam a mente de vocês, certo? Porque eu vou trazer muita informação para você, tá? Para agregar. Então assim, o que eu quero, eu vou trazer algo aqui para você, o que eu sempre pego para mim. Isso fere o princípio de salvação que eu conheço? Não, não fere. É uma certeza que eu tenho? Não, porque a gente não tem certeza de nada, de muitas coisas, tá? Mas a gente tem coisas históricas, então quando a gente vê 3, 4 livros históricos, apócrifo, apontando, Caim casou com Ava, sua irmã, certo? Então a gente começa a entender que realmente isso não foi colocado ali, tá? Mas tem livros que talvez eram para estar num cano bíblico e tiraram de nós para nós não termos essa informação, tá bom? Então eu quero que vocês prestem muita atenção, né? Nisso e entendam que a própria nova ordem mundial, os grandes, vamos dizer assim, as pessoas que dominam o mundo nos tiraram muita informação, tá? Nos tiraram muitas coisas para nós não podermos questionar, ir avante e buscar, certo? Então eu quero que vocês abram e expandam a mente de vocês, tá? Eu vou falar para você da guerra que aconteceu nos céus, por que Lúcifer se corrompeu. Eu falei para vocês ontem, né? Lúcifer estava no produto da glória de Deus, então ele entendeu o mecanismo de glória de Deus e ele falou assim, eu vou produzir isso para mim, eu vou comercializar isso, tá? Certo? Então, queridos, eu sou uma estudiosa do hebraico, do original do hebraico, de livros históricos, eu busco em tudo para ver se tem semelhança, se faz sentido, ok? Mas tudo, queridos, eu sempre falo, quando eu faço esses seminários, eu já fiz o Sobrenatural 1, Sobrenatural 2, Jesus é suficiente, tá? Esse seminário é para matar muito a nossa curiosidade em muitas coisas, alertar de muitas coisas, mas Jesus é o nosso Salvador, entendeu? Por mais que eu vou trazer informações para vocês, que talvez vocês não sabiam, coisas, mas Jesus é suficiente, a salvação é só por Ele, tá? Tudo é Jesus, tá? Jesus é suficiente. Só precisam... Você não pode tirar isso do seu coração, certo? Não pode tirar isso do seu coração. Que você tem que entender que não foi Deus que nos tirou informação, foi os grandes manipuladores da sociedade para que muitas pessoas não pudessem encontrar Deus, para que muitas pessoas não desbravassem uma vida espiritual mais profunda, certo? Então foi isso que aconteceu, tá? Então, existem muitos mistérios, tá? Então a Bíblia, né, por exemplo, outra pergunta. Vou fazer uma pergunta para você. Presta atenção. O dilúvio matou toda a humanidade, certo? Segundo a Bíblia. E ficou 8 pessoas que agora vêm da descendência de Noé. Mas como que lá na frente a gente vai ver que ainda tem gigante? Golias está depois do dilúvio. Então, como que lá na frente a gente vê que tem gigante? Será que alguém que veio na arca, tinha o DNA de gigante? Será que alguém carregava o DNA desse gigante? Porque, qual é a explicação?
Deus estava insatisfeito com a humanidade, chateado com a humanidade, manda o dilúvio. O dilúvio mata todos, tá? Todos. Só fica a família de Noé, segundo a Bíblia. Só fica a família de Noé, que são 8 pessoas. Noé, a esposa, 3 filhos e 3 noras. Mas, lá na frente, a gente vai ver, não só na parte de Davi, mas tem outro gigante. Tá? Então, eu vou trazer tudo isso daí para vocês no nosso seminário do Apocalipse, porque eu sei que são coisas que vocês querem saber, tá? A cabeça pegou fogo agora. Por isso, queridos, que nós precisamos fazer pergunta. Então, eu sou muito curiosa, eu faço muita pergunta, tá? E uma das minhas maiores perguntas que eu mais pesquiso é da Guerra dos Céus. O que aconteceu? Como foi? Certo? Então, tá. E outra coisa, não eram todos os anjos que podiam se reproduzir com mulheres, mas eram os vigilantes da terra, que fala no livro de Enoque, a classe desses anjos que tiveram relação com as filhas dos homens, os filhos de Deus. Então, esses vigilantes eram anjos guardiões da terra, e é esses anjos que caíram e se corromperam, desejando as filhas dos homens, tiveram relação sexual, e daí vem a descendência do... Tá em Gênesis, queridos. Eu não tô inventando isso não. Isso aí não tá num outro livro apócrifo, não. Amém? Tá? Então, aumenta a sua expectativa. Eu quero que você venha com a mente aberta. E outra, queridos, não faço um seminário desse para bagunçar sua mente, mas para você sair da caixa e entender que a sociedade, a nova ordem mundial manipulou muita coisa para o homem não saber, certo? Tá? Para as pessoas não saber, certo? Existe uma manipulação muito grande, muita mentira. Então eu quero que você aumenta, tá, a expectativa do seu coração. Se você não fez a inscrição, faça, tá? Você vai receber esses 22 resumos com as 22 lives de todo o Apocalipse que nós vamos, né? Todo dia eu tô dando uma aula aqui de Apocalipse, trazendo para você, né, um vislumbre do que qual que é a interpretação, qual que é o dicionário profético. E aí você vai ter no dia do seminário, de 7 a 8 horas de aula, acredito que vai dar mais. E uma apostila incrível que eu só mando no dia, tá? Eu só mando no dia porque eu acho que tem que ser só no dia, tem que ser surpresa, certo? Ok? Então, aí nos links vocês conseguem fazer, tá? Então, isso é um dos temas que nós vamos começar. Só tô falando um pouquinho, tá? O novo Papa vai vir logo. Gente, dizem que o Papa já foi de arrasta. Já foi. E diz que tem um candidato, profeticamente, já profetizaram que o próximo que vir é um negro. Dizem nas profecias, tá? E esse vai ser uma ferramenta de Satanás, tá? Então, segundo o que eu sei, é que esse é o último e o próximo é talvez aquele, tá? Então dizem que o que tá agora já, amém? Já foi de arrasta, já não tá. Então assim, vi ontem a notícia falando que ele morreu. Então vamos, então nada é coincidência. Amanhã, amanhã, dia 28, acontece o alinhamento planetário de 7 planetas. Isso, queridos, não existe nada, é tudo. É que eu vou trazer algo para vocês, que eu só posso falar no seminário, mas eu quero que vocês entendam, tá tudo interligado uma coisa com a outra, tá? As coisas estão se cumprindo, certo? Então, fiquem atentos, tá? Às notícias, ao que vai acontecer, tá? Então, eu vejo vocês amanhã, 2h50. A nossa live devocional amanhã vai ser 10 horas da manhã, certo? Fica certo 10 horas. Por quê? Eu das 3 às 6 é o meu horário de oração na madrugada. Depois entra outra equipe. Então, meu horário, a minha turma, hora das 3 às 6 e nós ficamos em sentinela, intercessão uns pelos outros, tá?
certo? Queridos, olha só, Deus falava comigo que vai ter muita enchente de novo no sul, muita água no sul, mas vai vir água agora em março com muita força, então vamos orar, vamos repreender, tá? Vamos orar, vamos repreender, certo? Vamos orar, vamos repreender, porque muita coisa, né, tá acontecendo, tá se cumprindo. Exatamente, Jess, exatamente. Amém? Então, olha só, existe profecias muito grandes para o dia 28 agora. E justo o dia 28 nós vamos começar nosso 24/7. Não é à toa. É Deus levantando os seus soldados. É Deus levantando o seu povo. Amém? Então é isso, meus queridos. Vamos orar, vamos repreender, tá? Amo vocês, ok? Um beijo grande no seu coração. Que Jesus te abençoe, tá? Toda honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. E lembre, Jesus é suficiente. Jesus é perfeito. E a salvação só vem por Ele, tá bom? Amo vocês. Amanhã nossa live é 10 horas e o 24/7 começa às 2h50 nessa próxima madrugada. Para participar, clica aqui no link da minha bio, baixa o Telegram, tá? E entra no grupo que você vai receber o link todos os dias. Beijo, beijo, beijo.